Sejam bem-vindos. Que a paz do Senhor te acompanhe por todos os momentos de sua vida. Agora me diz uma coisa, bem na sinceridade. Você já ouviu alguém afirmar, com aquela convicção de isso é fato, que no céu todo mundo vai ter a mesma idade e que seria 33 a idade de Jesus na ressurreição? Pois é, soa bonito, parece lógico, dá até uma sensação de mistério resolvido. Mas aqui vai a parte polêmica. A Bíblia não crava esse número em lugar nenhum. E justamente aí mora uma mensagem poderosa que quase ninguém percebe. E se eu te disser que a pergunta quantos anos pode estar te distraindo do verdadeiro choque da promessa, a transformação do seu corpo em glorificação, a imortalidade sem desgaste, a perfeição que não depende de espelho e nem de calendário, mas de eternidade na presença de Deus? Pensa comigo. Se a gente vive hoje com medo do tempo, da energia que some, das marcas que aparecem, da saúde que oscila, então entender o que a Bíblia realmente diz sobre ressurreição pode ser um alívio imediato. Porque o que está em jogo não é virar um adulto padrão no céu, é receber um corpo renovado, pleno, livre da decadência. E isso muda a forma como você encara a sua vida agora. Só que antes de você comprar qualquer teoria pronta, eu quero te mostrar o caminho bíblico com calma. E quando você perceber por que a Escritura evita números e insiste na transformação, você vai entender por que essa resposta pode sim te surpreender. Muita gente afirma que no céu, todos nós teríamos uma idade específica, e o número 33 aparece como se fosse regra de ouro. A lógica é simples. Jesus teria vivido sua ressurreição por volta dessa idade, então alguns imaginam que esse seria o modelo do nosso corpo na eternidade. Só que aqui entra um detalhe importante e meio desconfortável para quem gosta de certezas rápidas. Isso é uma suposição, não uma promessa explícita. A Bíblia fala de transformação, glorificação, perfeição e imortalidade, mas não carimba um número na nossa testa. Quando a fé vira matemática do além, a gente corre o risco de perder o foco do que realmente importa na ressurreição. É como discutir a cor do carro que vai te buscar no aeroporto e esquecer que a viagem já está paga. O centro é a transformação do corpo para a glorificação e a imortalidade rumo ao céu. Antes de brigar por qual será a nossa idade na eternidade, vale lembrar. A Escritura enfatiza que seremos como Cristo em perfeição, não em calendário. Agora, por que afinal esse 33 virou quase um folclore teológico tão repetido quando o assunto é Jesus e vida eterna? O 33 pega carona em duas ideias que soam muito convincentes à primeira vista: a idade associada à ressurreição de Jesus e a noção de auge da vida. Como se o céu fosse uma espécie de versão perfeita do nosso melhor momento físico, energia em alta, disposição, aparência madura e forte, um corpo no ponto ideal. E convenhamos, isso é sedutor. Ninguém fica com saudade de dor nas costas, cansaço e joelho que prevê chuva, né? Daí nasce a imagem: imortalidade com cara de vitalidade e perfeição com aparência de adulto jovem. Mas repare, isso é mais tradição, símbolo e imaginação do que texto bíblico direto. É parecido com quando alguém diz tal hábito é bíblico só porque parece muito correto, tipo acordar 5 da manhã é mandamento. Não é, apesar do marketing. A fé pode até dialogar com ideias bonitas, mas ela não precisa inventar um número para sustentar a esperança. A eternidade não depende de uma idade específica. E aí entra a pergunta que muda o jogo. Se a Bíblia não fixa 33, então o que ela realmente afirma sobre transformação e glorificação do nosso corpo após a ressurreição? Aqui a Bíblia é surpreendentemente clara no que importa. Não fala de idade, mas fala de transformação total. Paulo descreve a ressurreição como uma troca de roupa. O que é frágil veste imortalidade, e o que é limitado entra em glorificação. Um corpo que não apodrece, não desgasta, não perde força. Isso muda tudo, porque o foco não é quantos anos eu pareço, e sim o que eu me torno em perfeição diante de Deus no céu. A lógica é: não é reforma, é renascimento, não é maquiagem, é nova natureza. E tem outro detalhe precioso: existe continuidade.
mas sem as amarras do antigo desgaste. Após a ressurreição, Jesus é reconhecível, real, com corpo verdadeiro, mas também diferente, elevado, como se a realidade tivesse ganhado alta definição na eternidade. Isso sugere que nossa identidade permanece, mas o pacote inteiro é elevado à perfeição, numa transformação que torna a idade uma categoria cada vez menos útil. E aí a conversa abre uma porta inevitável. Se a Bíblia foca nisso, por que existem visões cristãs diferentes tentando explicar como isso se manifesta e até onde a gente pode especular? Algumas tradições gostam da ideia de que no céu nós pareceremos adultos maduros, algo 30 e poucos, por causa do simbolismo do ministério de Jesus e dessa imagem de vigor pleno. É como se a glorificação escolhesse um ponto de equilíbrio, nem infância nem velhice, mas um corpo em estado ideal de força e presença. Só que na maioria das denominações, isso fica no campo da especulação respeitosa, interessante, mas não é doutrina fechada. Em termos simples, pode até ser uma hipótese bonita, mas não é um capítulo e versículo sobre idade na eternidade. Já muitos estudiosos insistem numa linha bem prudente. A Bíblia não fixa número, porque o coração da promessa é a transformação, não a aparência cronológica. Afinal, imortalidade significa que o tempo não corrói, e a própria noção de envelhecer pode perder sentido, não por mágica, mas por perfeição e plenitude. Se aqui a gente mede a vida por calendário, lá a vida é medida por comunhão. Jesus, presença, e uma realidade sem decadência. E isso puxa a pergunta que todo mundo faz, e que ninguém quer fugir. Se idade não é fixa, como fica a situação de quem morreu criança, ou de quem viveu até muito idoso? Essa discussão fica bem real quando a gente pensa em crianças que morrem cedo. Qual seria o formato do corpo delas na ressurreição? Alguns teólogos sugerem que Deus as levantaria já num estado de perfeição madura, porque o alvo não é preservar a fase, mas completar a pessoa em glorificação e imortalidade. Outros imaginam um tipo de crescimento no céu, só que sem dor, sem perda, sem decadência, como uma transformação contínua rumo à plenitude. Perceba, são tentativas de cuidar do coração das pessoas, não de impor uma idade numerada na eternidade. Com os idosos, a pergunta muda de roupa, mas é a mesma essência. Deus apagaria as marcas da fragilidade? A esperança cristã aponta que sim, não no sentido de apagar história, mas de remover aquilo que a morte e o tempo destruíram, elevando tudo à glorificação. É como se a vida fosse restaurada ao seu propósito original. Um corpo inteiro, forte, em perfeição, sem medo de prazo de validade, porque a ressurreição inaugura imortalidade. E aí, quando a emoção baixa e a mente clareia, fica uma provocação maior. Por que Deus deixa essa pergunta sem número? E o que Ele quer nos ensinar com isso? No fundo, essa curiosidade sobre idade no céu é um jeito humano de tentar dar forma à esperança. A gente pensa, como vai ser meu corpo? Vou reconhecer as pessoas? Vou me reconhecer? E isso é legítimo, porque a ressurreição não é uma ideia abstrata, é uma promessa concreta. Só que a Bíblia puxa nosso olhar para algo maior. A transformação que Deus faz é mais profunda do que aparência, é restauração completa em glorificação. Em outras palavras, o foco é: você não só estará vivo, você estará inteiro em perfeição, vivendo imortalidade na eternidade. E aqui vai um exercício prático, bem pé no chão. Quando você se pegar preso em detalhes curiosos, faça a pergunta certa. Em vez de qual será a minha idade, tente o que essa promessa muda no meu hoje. Por exemplo, se Deus promete ressurreição e imortalidade, vale investir em caráter, reconciliação e propósito. Comece simples. Leia 1 Coríntios 15 com calma. Anote 3 frases sobre transformação e glorificação e faça uma oração curta pedindo foco no essencial, como quem ajusta a bússola antes da caminhada. Porque quando a gente entende a direção, a conversa naturalmente desemboca no ponto final do argumento. Por que a idade é secundária quando comparada ao que realmente acontece com o nosso corpo na presença de Jesus?
Quando alguém afirma com muita certeza no céu todo mundo vai ter tal idade, a resposta honesta é: isso é interessante, mas não é ensino explícito da Bíblia. O texto bíblico não nos dá um número, ele nos dá uma promessa maior. Ressurreição real, corpo real, só que em transformação completa, revestido de imortalidade e levado à glorificação. O como parecemos perde força diante do quem nos tornamos. Perfeição não é estética, é plenitude diante de Deus na eternidade. E aí a pergunta muda de nível. Não é quantos anos eu vou parecer, mas eu vou ser semelhante a Jesus naquilo que realmente importa. Agora, se você quiser transformar isso em algo prático no dia a dia, faça um teste por uma semana. Troque ansiedade por preparo. Escolha um evangelho, Lucas é ótimo. Leia um trecho por dia e anote como Jesus trata as pessoas, porque a esperança do céu não é fuga, é treino de coração para a realidade eterna. Ao invés de gastar energia com debates infinitos, use essa esperança para ajustar suas prioridades. Perdão, serviço, comunhão e uma vida com sentido. Isso é investimento, que faz sentido até na eternidade. E sabe o que fica inevitável agora? Se tudo isso é o núcleo, como abrir o vídeo de um jeito que prenda a atenção, mexa com a crença e faça a pessoa pensar: eu preciso ouvir isso até o fim. Se você chegou até aqui, já percebeu que a grande esperança cristã não está em adivinhar uma idade no céu, mas em entender o que Deus prometeu de forma sólida: ressurreição, transformação e glorificação do nosso corpo. A pergunta não é quantos anos eu vou parecer, e sim como eu vou viver hoje sabendo que a imortalidade e a eternidade são reais em Jesus. Então eu te desafio. O que você vai fazer com esse conhecimento? Vai tratar sua vida como um improviso ou como uma preparação inteligente para a perfeição que Deus está construindo em você? Agora deixa eu te provocar com carinho. Tem alguém que você precisa perdoar ainda esta semana? Tem uma conversa que você vem empurrando com a barriga, um pedido de desculpas que vale mais do que orgulho? Escolha um passo prático. Leia 1 Coríntios 15 e Lucas 24. Anote o que esses textos dizem sobre ressurreição e transformação e faça uma oração simples, pedindo direção para viver com propósito. E me conta nos comentários, você achava que haveria uma idade fixa no céu? Se sim, qual número você já tinha ouvido? 33, 30, outro? Quero saber sua visão, porque essa conversa revela muito sobre como a gente enxerga a imortalidade e esperança. Se essa mensagem te ajudou, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com amigos e familiares que precisam de uma palavra amiga e de uma visão mais clara sobre eternidade, corpo, glorificação e a vida em Jesus. Às vezes, a pessoa está presa em medo do tempo, e uma verdade simples sobre ressurreição pode acender a fé de novo.